Um dos erros mais graves que eu cometi foi, em vez de transferir para o cliente 1.000 euros, e quando mandei o processo, a contabilidade foi transferida $1 milhão. $1 milhão. Tu, até certo ponto, estavas num trabalho bom, numa empresa boa, né? Pelo menos empresa de sonhos de muitos. Depois existe um segundo grupo de empreendedores, que são aquelas pessoas que são muito boas tecnicamente, gostam muito do que fazem, não estão à procura de abrir empresa nenhuma, mas gostam mesmo muito do que fazem, só que dentro das empresas onde elas trabalham não veem oportunidade ou não se vê a crescer dentro da empresa. E vamos querer perceber qual é o perfil do empresário em Portugal e qual é o perfil do empresário em Angola. Certo. No contexto das empresas em Portugal, se for no contexto de Angola, é um empresário colaborador. Okay. Se for no contexto de Portugal, estamos a falar de um empresário que trabalha numa empresa familiar na generalidade. Olha, se tu te encontraste com um homem de 15, 20 anos atrás, qual é o conselho que tu darias? Vai em frente. Ok. Seja bem-vindo a esta edição do Código dos Vencedores. Hoje eu tenho aqui um convidado especial e ele é que é pai, é um empreendedor com muita resiliência, alguém que já conheço há muito tempo, e tenho comigo Lombe Kakulo. Seja muito bem-vindo, irmão. Ok, o prazer é todo meu, mano. Exato. Falando assim, eu acho que já tínhamos preparado isso há algum tempo, mas sempre com alguns desafios e não conseguimos. Hoje estamos aqui nesta conversa. Esse é um projeto novo que eu decidi aqui partilhar com pessoas que me seguem, que também te seguem. Eu queria saber quem és tu, não? Para o pessoal lá em casa se ficar a saber, e como é que o empreendedorismo surgiu na tua vida? Ok, Lombe Kakulo, sou analista financeiro, certificado, sou membro da EFAS, que é a entidade que regula a atividade de analistas financeiros aqui pela Europa. Certo. Sou também membro da Associação Portuguesa de Analistas Financeiros, certo. Na CMB é uma Portugal e na CMC em Angola, sim. Sou angolano. Boa. Ok, mas resido em Portugal aí, à altura da gravação desse vídeo há 5 anos. Ok, boa. E o que é para ti empreender, mano? Hoje em dia fala-se muito disto, mas a tua visão, o que é ser empreendedor? Ok, dito de forma simplificada, empreender é vender. Ok? Seja ela um produto ou um serviço que atenda à necessidade de alguém. Certo. Se for na perspectiva de vender um produto, empreender é comprar um produto a um determinado preço, certo, e vender com uma margem para cima, desde que haja pessoas dispostas a comprar e que esta atividade consiga garantir o sustento da pessoa e ter algum tipo de folga financeira. Okay. Então, para a via de empreender comercial é isto. Depois tem empreender de serviço, que também é vender, mas só que aqui, em vez de vender um produto específico, vende a força de trabalho ou então vende a força de trabalho de outros. Ok. E tu que estás mais ligado, atualmente, acredito que estás mais ligado ao mercado angolano, comparando comigo, né, já há algum tempo que eu estou um bocado ausente, o que é que tu vês a nível de empreendedorismo em Angola? Como é que está o mercado? A malta jovem está a se interessar muito por isto? É um tema que ainda é uma utopia? Não, já há muitas iniciativas e também aqui o próprio programa de governo está a ajudar nesse sentido, a legislação que foi criada e há cada vez mais negócios a surgirem. O empreendedorismo no contexto angolano surge num formato diferente do que acontece no resto do mundo, porque é para atender uma demanda que o programa de governo não consegue atender, que é a questão da empregabilidade. Certo, então as pessoas acabam vendo o empreendedorismo uma via de escape, que é para investir. E ali a grande dificuldade que os empreendedores têm, porque, sejamos honestos, o mercado não é justo. Certo. E então, e como Angola é o tipo de país que há muita dificuldade de acesso à informação, ali os empreendedores ou as pessoas que tendem a fazer essa prática encontram um conjunto de limitações. Mas, respondendo à pergunta diretamente, há cada vez mais empreendedor, há cada vez mais iniciativas a surgir, e o próprio regulador e o governo também já acordaram sobre isso e estão a criar um conjunto de programas para ajudar. Sim, Lomba, nós já nos conhecemos há algum tempo, acho que em 5 anos, por aí, 5, 6 anos, não sei, mas estás em Portugal há 5 anos, conhecemos há algum tempo. E a pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte, como é que tu até certo ponto estavas num trabalho bom, numa empresa boa, né, pela empresa de sonhos de muitos, falo, por exemplo, particularmente a mim, quando estava na universidade, os colegas, todo mundo tinha sonhos de trabalhar nas principais companhias do país. E tu estavas lá a trabalhar, e o que é que te fez mudar essa chave? E talvez ver o Portugal como uma oportunidade, ou outros países da Europa futuramente. Mas o que é que te fez mudar isso, já que, de certa forma, até estavas numa empresa? Ok.
eu vou responder a tua pergunta para fazer a contextualização de como é que surgem os empreendedores. Ok. E ali também eu me identifico, depois vamos chegar a analisar o teu lado, porque eu acho que essa é uma dúvida que muita gente tem. O que é um empreendedor, na verdade, e quando é que eu sou empreendedor? Sim. O empreendedor eu vejo apenas em 3 vias possíveis, ou seja, existem apenas 3 tipos de empreendedor. Okay. O primeiro empreendedor é aquele que está insatisfeito com um produto ou serviço, ou seja, ele quer alguma coisa e não encontra no mercado. Empreendimentos como esse, como a inteligência artificial, Google, Apple e outros produtos surgiram nesse formato. No caso de Angola, temos ali a Yango, a Televa, a Tupuca. Surgem nesse formato em que há necessidade de atender uma determinada demanda e não há ninguém no mercado a prestar esse tipo de serviço, e então as pessoas criam primeiro para si mesmas e depois percebem que tem utilidade prática, as pessoas estão dispostas a pagar por ele e fazem disso um negócio, e o que lhe permite fazer escalar e até terem grandes investimentos sobre isso. Okay. Depois existe um segundo grupo de empreendedores, que são aquelas pessoas que são muito boas tecnicamente, gostam muito do que fazem, não estão à procura de abrir empresa nenhuma, mas gostam mesmo muito do que fazem, só que dentro das empresas onde elas trabalham não veem oportunidade ou não se vê a crescer dentro da empresa. E então elas usam o seu tempo livre, vamos dizer, os seus finais de semana ou de atividade pós-laboral, para começar a fazer algum tipo de trabalho por fora, criam uma carteira de cliente e vão atendendo. É que chega uma altura que já não consegue fazer o equilíbrio ou o balanço entre a atividade circular ou o trabalho que ele tem versus o que ele está a demanda que ele tem fora, e às vezes até porque ganha muito mais fora do que ganha dentro, e então acaba empreendendo. Certo. Depois temos um terceiro grupo, que são os empreendedores que nascem por acidente, que são aquelas pessoas que, pela dificuldade da vida, mudou-se para um país diferente. Sim. Se calhar o filho ficou doente, mudou de cidade, ou até mesmo porque perdem o trabalho e tentam procurar um trabalho e não conseguem encontrar algo que se encaixe no perfil ou nas condições, no momento que ela está a viver, e acaba fazendo um negócio. E então também empreende. Não tem qualquer erro aqui, qualquer uma das vias é aceitável. Eu identifico mais no segundo e no primeiro. Okay. Não há necessidade de ficarmos num único grupo. Segundo e primeiro. Primeiro, eu gostava muito do que fazia dentro da banca, como disseste. Okay. Gostava muito, mas havia um tema. Eu não me via crescer dentro do banco. Okay. Não me via muito mais. Porque aquilo que eu busco, que é a liberdade financeira, a liberdade geográfica, a liberdade de tempo, e os bancos são normalmente muito rígidos com relação a esses temas, e então não me via, e também tinha necessidade de partilhar, que é uma coisa que eu gosto muito de partilhar, os meus conhecimentos, a partir das redes sociais e outras plataformas, e a comunicação do banco é vetada com relação a isso. Então a estrutura não é um problema do banco, é a forma como ela está desenhada, assim. Então não via. Mas também havia uma outra coisa que estava dentro de mim, que é o fato de ver que muitos empresários levavam a tabela, porque eu trabalhava com o nosso risco de crédito. Sim. E muitos empresários não tinham acesso ao crédito porque os projetos não estavam em condições, porque não atendia aquilo que era a avaliação de risco do banco, não permitia ter acesso ao financiamento, mas eram muito bons empresários, pessoas muito esforçadas, e muitas vezes essas pessoas pagavam valores, para levar as somas para serviços de consultoria, e essas consultorias não atendiam a demanda que se precisava, porque quando nós efetivamente avaliávamos esses projetos, víamos que estavam completamente deslocados, e é uma realidade até hoje. Os projetos são completamente deslocados da realidade do empresário, da atividade do empresário, e não se consegue fazer esse casamento entre o projeto do cliente e o negócio do cliente. E então eu fui trabalhando com várias consultoras, todas as que conheço, as Big Four, incluindo até a Boston Consulting Group, e ali então eu percebi a necessidade de, como não encontro nada no mercado para atender, tem que ser eu a fazer. Criar a solução. Ali eu venho para Portugal para estudar análise financeira de empresas. Estás no Porto, não é? No Porto Business School, sim. Na altura até falávamos, etc. Exato. Mas és uma pessoa muito resiliente e muito focada naquilo que... Porque nós falámos, acho que nós nos conhecemos no LinkedIn, e depois trocámos o WhatsApp, falámos... tu traçaste isso e em 5 anos conseguiste isto e mais coisas, como é óbvio, né? O foco sempre foi esse, atender melhor as nossas pessoas, ajudar melhor os empresários. Este foi o foco, tentar não sair disso. E tudo que trabalhei nestes 5 anos, a nível de formação, experiência de trabalho aqui no mercado português e até a Espanha, incluindo alguns países da África, foi justamente para atender melhor o empresário, independentemente da geografia, mas tentar procurar dar o melhor serviço possível. É brilhante, é brilhante. Mas assim, eu gostaria... Eu também já atuei muitos anos como consultor, até então atuo, sou certificado para isto, mas eu queria saber de ti, Lombe, o que é um consultor financeiro? Porque assim, na minha perspectiva, eu acredito, estou aqui a falar por alto, né? Sim. E divide-se em 2 blocos, tem o pessoal que é consultor para empresas e outros para consultores individuais, mas tenta-nos aqui
abrir um bocado nosso horizonte de visão, né? O que é um consultor financeiro? Consultor. Vou tirar financeiro, esqueça com sua marca, esqueça tudo. Consultor. Consultor é uma empresa ou um indivíduo que resolve um problema ou ajuda outra pessoa a resolver um problema para que seja feita de forma clara, de forma simples e que tenha resultado previsível. Ou seja, independentemente da nossa área de atuação, seja marketing, seja finança ou qualquer outra, eu tenho que ajudar a entidade ou a pessoa a resolver um problema e essa solução tem que ser clara, tem que ser simples, tem que ajudá-la a economizar recursos e tempo e tem que ser algo que, se a entidade voltar a precisar, ela consiga utilizar o mesmo conhecimento que já foi passado que é para resolver um problema futuro. Perfeito. É assim, eu também nos meus desafios, principalmente em Angola, na altura quando o pessoal confundia muito o consultor com um técnico, por exemplo, um técnico no sentido de alguém que presta um serviço técnico, por exemplo, vamos aqui falar de marketing. Se tu te posicionas como consultor de marketing, às vezes as pessoas confundem que és um técnico, nesse caso alguém que faz gestão de redes sociais, gestão de tráfego, gestão de campanhas, quando muitas das vezes a tua função não é simplesmente técnica, né? Tens aí a função de fazer gestão, entregar ao cliente projetos para que ele possa desenvolver ou contratar uma agência para desenvolver, ou mesmo tu, se tiveres uma agência ou um parceiro, poder ajudar isso, fazer com que o cliente, nesse caso, consiga ter o seu resultado bem definido. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte, Lobo. Nesses dois mercados que tu atuas, já atuaste em vários outros mercados, como é óbvio, mas vamos aqui falar de Portugal e Angola. Quais são os desafios que tu acreditas que os empresários de Angola têm e também em Portugal, e qual é a correlação que tu consegues, com essa experiência que tu tens, tu consegues fazer destes dois mercados? Primeiro deixa-me só fazer aqui o gancho com o trabalho do consultor e essa dificuldade que muitas empresas têm de perceber exatamente qual é o trabalho efetivo do consultor e o que é que estás lá a fazer. Porque de fato, quando nós compramos uma pendrive ou um mouse, nós compramos o produto e levamos para casa. Certo. Percebe-se fácil. Sim. Mas quando se contrata um consultor, o cliente não sabe efetivamente o que é que nós vamos fazer. Ele geralmente não sabe. Isso porquê? Porque o trabalho de consultoria é um trabalho não palpável. Certo. E muitas vezes o cliente percebe o trabalho de consultoria através de um relatório que é emitido. Mas o nosso trabalho não é essencialmente emitir um relatório. O nosso trabalho é treinar as pessoas e ajudá-las a resolver um problema. O relatório que é emitido no final ou a campanha que é realizada é a materialização daquilo que já foi tudo estudado. Então, primeiro, diferentes perfis de consultor. Certo. Existe o consultor, que é o consultor que tem como líder, está na liderança, ele vai dar o direcionamento, vai explicar o que é que se faz, mas não põe a mão na massa. Só explica. Há muitos consultores nesse formato, principalmente os muito séniores, não põem a mão na massa. E tem aquele consultor que tem um perfil mais técnico, que ajuda a fazer. Às vezes ele faz sozinho e depois passa a equipa. E tem aquele tipo de consultor que nós falamos quick wins, que é vamos fazer o trabalho juntos. Existem esses perfis, então depende muito do formato. E que aquilo que o cliente também está... Sim, o que é que o cliente precisa? De alguém que o ajuda ou alguém que faz? Tem alguém que vai colocar a mão na massa, o que é que ele precisa efetivamente? É preciso deixar isso muito claro. Agora, com relação aos desafios nos empresários, nós precisamos primeiro perceber qual é o perfil do empresário em Portugal e qual é o perfil do empresário em Angola. Certo. No contexto das empresas em Portugal, as empresas são maioritariamente PMEs, pequenas e médias empresas, mas são empresas, muitas delas centenárias, ou seja, empresas que são familiares, a maior parte das empresas que são familiares, e trabalham com pessoas muito próximas, né? E então, para esse tipo de empresa, para o caso da consultoria, às vezes é muito difícil, porque tem que se perceber ali as frições internas e as guerras comerciais internamente. E a tomada de decisão não depende só de uma pessoa, né? É muito difícil, é muito difícil. É uma família, uma geração, por assim dizer. Exato. Às vezes falamos com o pai, né, que é o cabeça, mas na verdade quem vai decidir é o filho, ou é o gerro que trabalha na empresa. Então, quando se trabalha com empresas em Portugal, precisamos ter atenção a esses detalhes, porque na hora que mandamos uma proposta, ela, por melhor que seja, pode não ser aprovada porque alguém entendeu. Se não ficar claro, nós também temos metodologias para trabalhar com empresas nesse sentido e como é que levamos ao processo de decisão. Para o contexto de Angola, aí o perfil muda. Isto é muito importante que as pessoas percebam isso, porque eu costumo ver algum desgaste da parte de quem está a fazer negócio em Angola com relação a essa matéria, até dos próprios bancos, na relação com os clientes, as consultoras também. Porque não se percebe efetivamente qual é o perfil do empresário angolano. O perfil do empresário angolano é o perfil empresário colaborador, na generalidade, independentemente da dimensão da empresa, e pode olhar para a estrutura da própria governança do país e todas as empresas,
o empresário que é funcionário ou é colaborador de uma outra empresa, seja ela pública ou privada. Claro, sim. Na generalidade, essas pessoas não acompanham o dia a dia das empresas. Muito. Ok? Temos aqueles, por algum acaso, as pessoas acabam tendo a oportunidade de ganhar. Não estou a falar disso, eu estou a falar de pessoas muito bem intencionadas, pessoas treinadas, pessoas estudadas, pessoas que fazem um esforço gigantesco para conduzir essas empresas, querem criar trabalho, querem ajudar a própria economia a crescer. Estou-me a referir a essas pessoas, as outras não. Okay. E todas essas pessoas não acompanham o dia a dia das empresas, o que significa que qualquer trabalho de consultoria, o resultado que se precisa, que se obtém, e até mesmo a política pública do Estado, precisa levar esse aspecto em conta. Okay. Que os empresários não vão estar no dia a dia das empresas. Portanto, quando nós vamos tomar um processo de decisão ou fazer qualquer tipo de consultoria, precisamos prestar atenção de que vamos estar a falar com o gestor, que vai ter um delay entre a data da proposta, a reunião que nós tivemos e o timing que se toma a decisão, e muitas vezes as reuniões têm que ser remarcadas as reuniões, que é para que efetivamente quem vai tomar tem a palavra final, se for o dono da empresa, esteja presente. Okay. E ajustamos ali os nossos horários. Eu antes de fazer essa pergunta, falamos desse tema, eu queria fazer aqui uma pequena pergunta, né? Uhum. É o seguinte, na tua perspectiva, o que tu achas a nível de seriedade do empresário angolano e o empresário português? Assim, o empresário europeu, qual é o nível de seriedade? Eu tenho a minha opinião, né, concernente a minha experiência, mas eu queria saber de ti. Ok, vamos lá. É uma questão cultural. Okay, a diferença é cultural. Okay? No caso de Angola, o empresário que é colaborador, sim, ele tem a empresa como um troféu. Certo. Na maior parte dos casos. E então, quando ele lida com as matérias da própria empresa, ele não está a ver aquilo como uma operação diária. Okay. E então, muitas das coisas que acontecem dentro das empresas, essa dificuldade em responderem dentro do timing, o problema dos pagamentos, os serviços são prestados e não se pagam, é porque o empresário efetivamente não está a olhar aquilo como operação dele. Okay. Porque a vida dele não depende daquilo. Sim. A começar. Sim. Quando é que nós levamos a sério as nossas tarefas? É quando nós sabemos que nossa vida depende daquilo. Seja tirar um prato da mesa, seja arrumar uma casa, seja fazer a mochila para ir à escola. Sim. Se a nossa vida não depende daquilo, é mais uma tarefa. Certo. E então as coisas acontecem muito nesse formato. E não estamos a dizer que as pessoas não são sérias. Estamos a dizer que na matriz de pensamento, como é só uma extensão, é só algo que eu tenho como troféu, então... Não há assim muito... Sim, porque se o empresário já dependesse daquilo e ficasse lá todos os dias, fosse ficar na empresa o dia inteiro, ele perceberia que há determinadas decisões que têm que ser tomadas ou que não seriam tomadas naquele formato. Sim, porque eu comparo isto com algumas experiências que eu já tive também. Às vezes, e-mail, comunicar por e-mail. A África é uma dor de cabeça. E falar aqui para Angola é crítico. Às vezes tu agendas uma reunião, facilita a vida do cliente, e dos dois lados, né? Olha, vamos agendar essa reunião via Zoom. Facilita, menos trânsito, menos congestionamento. Não tem que, por exemplo, ir para Angola para ter uma reunião contigo. Tá bem. Tu marcas a reunião e depois de 3 horas a cliente diz, esqueci, ou eu tive aqui um imprevisto. Não consegue, tive um imprevisto também, tenho uma reunião marcada com alguém. Então, olha, infelizmente não vou poder aparecer, e podemos remarcar para outro. E eu já tive essa experiência muitas vezes com empresários em Angola. Pequenas empresas, não vamos falar aqui de grandes, porque tem poucas grandes empresas em Angola. E eu paro e pergunto, mas será que o pessoal quer mesmo ganhar dinheiro? Tipo, isto, Varildo, custa dizer isso, até porque nós somos angolanos e não, para algumas pessoas não fica bem. E eu percebo, mas a realidade, o que é que acontece? Nós vivemos em economias, num ambiente macroeconómico de muita incerteza. Certo. Ok? Lembrar o seguinte, a questão histórica nos ajuda a perceber que a seriedade é algo que é para lá frente. Sim. E nós temos de trabalhar muito nisso. Porquê? Nós tivemos 2 situações em que a moeda foi trocada de noite para o dia. Certo. Ou seja, alguém tinha bastante dinheiro guardado hoje, com dinheiro guardado em casa, amanhã acordou que já não tem nada. Nós tivemos o Kwanza, tivemos o Kwanza reajustado, tivemos essas alterações. Nós vivemos num país em que sofreu uma guerra, vamos chamar de Guerra Fria, para o resto das pessoas que não acompanham muito seguido, para perceberem, nós tivemos essa situação. Essa de Kwanza que falaste, eu lembrei aqui de uma história, de uma situação que aconteceu. Eu vim para Portugal, fui uma vez para uma formação, ok? E eu regressei e trouxe alguns Kwanzas, não consegui trocar no aeroporto, ok? Então, estava um bocado atrasado, etc. Troquei-se depois. Sim. E passado um tempo, mudaram o Kwanza. Mudaram os Kwanzas. E eu acho que eu tenho isso em casa. Falei, poxa, o Kwanza já não vale, né? Se estás num ambiente de tanta incerteza,
qualquer alteração que eu faça é só mais um. Então as pessoas não têm esse nível de responsabilização, até porque não há. Nem nos casos mais crassos, e vamos falar, não é um problema do empresário, é um problema sistémico que vem das próprias organizações. É um empresário que submete uma declaração à autoridade tributária, é um problema que não é do empresário, é da autoridade tributária, né? Vamos dizer, a GT, e não há responsabilização. Tens um equipamento ligado à corrente e há uma queda de tensão, de quem é a responsabilidade? Ninguém. Então, quando não há responsabilização efetiva, e aqui é também uma questão de, vamos dizer, risco mesmo com relação legal, né? Risco legal, e que quando as pessoas ou as entidades não são responsabilizadas legalmente pelo que está a acontecer, então qualquer pessoa pensa que não há. Então, a sensibilidade sobre esse tema, não é que ela desaparece, ela existe, mas as pessoas podem até acusar, mas não agem. Já no contexto português, a responsabilização é muito séria, até porque nós estamos aqui no espaço da União Europeia, portanto, o nível de literacia sobre essas matérias é mais avançado. Nós trabalhamos com plataformas com acesso aos dados, é possível saber e consultar sobre essas empresas, é possível saber se tem problema judicial, que nós não temos em Angola, é possível olhar para as contas da empresa. E só o fato da legislação obrigar que para se abrir uma empresa tem que se ter um contabilista a acompanhar, isso ajuda. Okay? Porque no contexto de Angola, abres uma empresa e não tem um contabilista. E depois olha lá se haver um contabilista amanhã. No contexto de Portugal não abres a empresa sem um contabilista. Já começa por ali. Depois tem que ter alguém a acompanhar no aspecto legal. Independentemente de estarmos a pagar diretamente um advogado ou não, existe um advogado para dar qualquer tipo de sustentação. Então aqui o facto de eu ter esse tipo de suporte ajuda com que o empresário não vai ter, não estamos a dizer que vai ter menos problema, mas ele pelo menos sabe que se houver alguma situação ele tem toda uma estrutura que o ajuda a resolver. E quais são os veículos para tornar, para obter a tal sonhada liberdade financeira? E no teu ponto de vista, para ti, quais são os dois que tu recomendas vivamente? Eu recomendo estudar bastante, independentemente de ser uma universidade ou não. A pessoa precisa estudar. Independentemente se for um curso técnico profissional, sendo honesto, nem todas as pessoas têm a capacidade de pagar uma universidade. Ponto. E mesmo que tenha essa capacidade, ela pode não ter disponibilidade na altura para se focar efetivamente naquela formação, porque às vezes vamos para uma universidade por causa de uma cadeira que nós precisamos. E pronto. Eu não estou a falar universidade ou não universidade. O que eu estou a dizer aqui, ela precisa estudar, tem que ter formação. E depois, e aqui é o grande problema de quem vai à universidade, e falaste há pouco sobre o foco. A necessidade de ter foco. E o foco não vem de estudar muito. Não é ter uma pilha de livros e saber todos os conceitos macroeconómicos, todos os conceitos de marketing, todos o que os cientistas falaram e discutir essas matérias no ambiente com os amigos e com os colegas. Não estou a referir isso. Eu estou a falar de ser intencional no estudo. Temos de associar aquilo que aprendemos e depois o fazer a utilidade prática disso em ambiente de trabalho. O que eu recomendo vivamente é, se quiser empreender, e empreender de fato, vá estudar e use os conhecimentos que eu tenho para vir ajudar a uma empresa. Trabalhe numa empresa, cumpra o calendário de estágio, trabalhe eficazmente numa atividade específica e quando te tornares tão bom naquilo, agora é hora de empreender. Aí voltamos aos 3 perfis de empresário. Uma pessoa que efetivamente estudou e está muito dedicada naquilo que faz, ela vai pelo menos 3 possibilidades de empreender. Ou ela vai empreender criando algo disruptivo, algo que ela observa no mercado e vê que não tem e ela vai ajudar, ou ela vai se sentir que o ambiente de trabalho já não é propício para ele continuar e ele precisa fazer o jump, mas ele é tecnicamente bom, ele tem um portfólio, tem clientes para atender, ele tem demanda, ele sabe quanto é que tem que ganhar sobre isso, ou então no terceiro caso, um acidente qualquer, tu mudaste agora para a Inglaterra, e está lá e está a tentar fazer alguma coisa, não se encaixa nos seus horários, o que é que eu vou fazer? Eu já ganho dinheiro com isso, entende? Exato, é brutal. Mas assim, o mercado carece de referências. É o mercado angolano, digo. E hoje vê-se pessoas que ficam deslumbrados, ficam todos excitados, por assim dizer, esse termo, passa aqui a expressão, porque um profissional falou 2, 3 palavras bonitas, teve 2 cortes na internet que bombou, e as pessoas seguem aquilo como se tratasse de Messias, até posso assim dizer, usar esse termo. Para ti, o que é que tu vês, o que é que tu achas disso, principalmente para os jovens que foram acompanhar esse podcast, que referência devem buscar de facto
para conseguir aprender alguma coisa, porque os pequenos cortes de 2 minutos, 1 minuto não resolve a vida de ninguém, é só algo para... Exato, mas do teu ponto de vista, como tu vês isso e qual é o conselho que tu darias, principalmente para os jovens? Ok, primeiro o seu fato de estarem a seguir angolanos ou pessoas próximas já é uma vantagem. Okay? Boa. O que há de mal aqui é a falta de honestidade de que eu estou a fazer. É como eu chegar aqui e dizer, olha, eu deixei o meu trabalho, vim e agora tenho sucesso. Espera ali, o que é que aconteceu no meio? Qual é o nível de esforço que teve? De sacrifícios que foram necessários? E para já, eu não vim à Universidade do Porto, né? Para ser honesto, eu não fui assim, olha, eu pesquisei, encontrei e fui. Certo. Como é que eu morei no Porto? Não, eu simplesmente vi. Não, o grande tema dos cortes, e para quem gosta de seguir corte, é não perceber que é a falta de honestidade de quem está a passar a informação. Sim. E está a fazê-la de forma intencional para criar algum tipo de vantagem. E já sabemos o que é que acontece. No final do dia, vender cursos e mentorias. Certo. Nós já sabemos o foco. O que é recomendado então? Obviamente, use essas pessoas para monitorar, até para ter o contraditório, mas foquem-se nas pessoas que realmente fazem aquilo que tu queres fazer. Uma pessoa que está a pretender investir, vamos falar assim, eu não sei qual é o público que vai ver hoje, mas se um indivíduo trabalha no contexto de Portugal, estamos a falar de 920 euros por mês. Né? Até 1.000 euros. Até 1.000 euros, 1.500 euros por mês. E então não é de todo sábio estar a seguir como influência os primos ricos da vida e essas pessoas, não é nem sábio. O correto é tentar seguir alguém mais próximo e que efetivamente conseguimos fazer contacto direto, ligar a pessoa para pedir algum tipo de conselho, algum tipo de suporte, que é essa ferramenta que eu uso e que sempre usei, que é para conseguir ter sucesso. Então eu falo diretamente com as pessoas, digo a elas o que é que eu vi de bom nos vídeos, o que é que me chamou a atenção e com caderno apontado eu faço as perguntas que eu tenho de fazer e isso ajuda-me bastante. Hoje, no contexto de Angola, temos muito boas referências, ok? Temos muito boas referências e, se me permitir, já para ajudar quem está em casa, para o mercado financeiro, a Mahalia Castro é muito boa referência, vale a pena seguir. É uma pessoa que tem experiência prática, não estamos a falar de mirabilismo, de pessoas que querem vender cursos. Não, é uma pessoa que trabalhou dentro de um banco e fez gestão de carteira dentro de um banco. Então é uma pessoa que nós sentamos e dizemos, olha, é uma inspiração, vale a pena segui-la, percebe? E pegar nesse ponto, não cortando já agora, quando nós referimos a cortes, etc., não estamos a desmerecer quem muitas vezes tem muita visibilidade e etc., não é isso? O contexto aqui, às vezes, nós sabemos onde nós queremos chegar e ter alguém que tenha menos referência. Porque há pessoas que só querem ler um livro, um trecho bonito, ver um vídeo americano com um trecho bonito, traduziu aquilo e meteu para o mercado e a pessoa, não, pá, isso é um Deus, isso é Messias. Mas existem pessoas muito boas, como tu acabaste de referir, eu não conheço, mas eu vou tentar ver aqui no LinkedIn depois, mas que podemos utilizar como referência. Eu, quando comecei a estudar marketing, claro que eu vi a referência na altura de Portugal, né, os principais. Na altura até Paulo Fastino não era tão conhecido como hoje, por exemplo, passa aqui até a publicidade. Não é publicidade, é alguém que já tem muito é a referência no mercado. Mas eu seguia muito, esqueci aqui o nome, era um gajo que era... Frederico Carvalho. Frederico Carvalho, por exemplo, sim. Eu seguia um que era muito bom em e-mail marketing, esqueço aqui o nome, era referência, formação de Google, etc. São pessoas que se eu almejo lá chegar, então eu tenho que seguir. Com o tempo, com experiência, vou começar a espreitar outros mercados, né? Mas não seguir simplesmente porque a pessoa fez 2 cortes bonitos, fez uns vídeos bons, meteu na internet e pronto, é o Deus da coisa, né? Não, e o que é mais gritante, né, nessa situação toda é, se eu tenho um mentor, entenda-se que o mentor é alguém que já trilhou aquele caminho e é alguém com uma experiência e que já resolveu vários casos. Muitas vezes essas pessoas que nós estamos a buscar como mentor, elas têm uma experiência muito boa. Eu vou dar um exemplo. Para o mercado da consultoria, tem pessoas como o Emílio Londa, o Carlos Vaz, tens ali o Precioso Domingos, tens o caso do Osvaldo Vitorino, tem ainda muitas outras pessoas que eu conheço no mercado angolano, que são pessoas que chegaram a ter a função de secretário de Estado. Então, quando olhamos para ela e vemos o portfólio, a experiência, as empresas onde trabalharam, o caminho que trilharam, obviamente dá-nos segurança, porque obviamente uma empresa como a Deloitte ou um banco um banco BFA não vai colocar uma pessoa numa posição de liderança que seja um curioso. Okay? Então, a referência para os jovens é essa.
querem seguir, sigam pessoas que estão a fazer o que vocês gostavam de fazer no futuro, mas que o que elas fazem, o que fizeram, tenha sustentabilidade e seja possível auditar. Sim. Okay? Tem que ter essa possibilidade, tem que auditar o teu trabalho. Eu, quando comecei a te seguir, Ivanildo, eu fui lá ver o que trabalhos é que tinha feito, que empresa é que tinha passado, e eu sabia que essas empresas, se eu fosse e batesse a porta delas e perguntasse sobre o teu trabalho, eles iriam dizer se te conhecem ou não. Não, pois. Entende? Não é alguém que pega uma câmera e grava um vídeo com alguma irresponsabilidade, vende sonhos, e no final do dia quem compra os vídeos, as formações, está pendurado, não sabe como é que vai dar sequência de atividade. Sim. Resultado, temos que estar a pagar um programa de mentoria premium, mentoria faixa preta, mentoria não sei o quê, para subir de escalão, mas que na verdade nós sabemos, no final do dia existe um esquema Ponzi, em que são recrutadas pessoas dos tais da mentoria para recrutar outras pessoas, para trazer mais pessoas, sim, que é para estar a vender uma coisa que não existe. E depois tem uma expressão que uma pessoa conhecida meu diz o seguinte: se tu, é como laranja, né? Se tu espreme, não sai lá muita coisa. Tipo, esses tipos de pessoas são aquelas laranjas que não... Sim. Tu espremes, sentas numa conversa, só te vende sonho, literalmente. E solução para o teu problema é um bocado desafiador. Mas só para mudar aqui um bocado de assunto, já tiveste alguma história caricata que aconteceu com um cliente, uma intervenção tua, do Tecção no mercado angolano? Já aconteceu alguma situação caricata que queres aqui partilhar connosco? Tipo, chegaste numa realidade que tu disseste como que isso chegou até esse nível, né? Já cometi muitos erros. Okay. E a vantagem que eu tenho é de ter cometido muitos erros e ter aprendido bastante com eles. Perfeito. Um dos erros mais graves que eu cometi foi, em vez de transferir para o cliente 1.000 euros, eu pedi para transferir, não é eu que mandava para a conta. Sim, eu dei a instrução, era para ter transferido $1.000, e quando mandei o processo, a contabilidade foi transferida $1 milhão. $1 milhão? $1 milhão. Queria ser esse cliente. Sim, mas sim, aí está, quando nós somos boas referências ou temos boas relações, as pessoas nos apoiam. Okay. O próprio cliente ligou para mim para avisar que tinha recebido dinheiro a mais e pedir para fazer correção. Okay. Eu automaticamente entrei com a gerente do balcão, que está na operação, e fizemos. Isso também ajudou com que a própria instituição revesse os procedimentos internos e melhorou. Okay. Isto é uma situação. Eu também cometi erros a nível de acesso da plataforma, que não devia haver um processo disciplinar, e hoje estou aqui. Eu falo isso abertamente. Também dei um crédito errado a um cliente. Não era o crédito que devia ter dado, mas também aprendi. Depois eu mas só comete erro quem faz também. Sim, né? sim. Depois eu tive que trabalhar com a área de recuperação de crédito e agora sentar e, como se dizem agora, fazer boa mochila ao cliente que é para devolver o dinheiro. A nível da consultoria, já aconteceu, temos que refazer um projeto. Okay? A pessoa que estava a trabalhar comigo, e ali, quando nós estamos na liderança, nós temos dois caminhos. Ou nós impomos aquilo que nós queremos que se faça, sim, ou então ensinamos a equipa a perceber como resolver o problema. Eu tinha percebido que o colega que estava na equipa estava aí para o caminho errado. Eu tinha alertado várias vezes, tinha falado com ele, mas ele insistia, né? É o ponto de vista dele. Resultado, no final do dia, ele cometemos o erro, o cliente voltou, não gostou do que viu, pediu para ser refeito, e nós sentámos e refizemos o projeto. E eu criei uma frase que a mim acompanha, e vale a pena usar isso em todo o trabalho que fizer. Sempre que atender um cliente, lembra-se disso. Okay. O cliente sempre sabe o que quer. Okay. Só não sabe dizer o que quer. Isto aqui na consultoria muda tudo. Sim. Em vez de ter uma ideia errada do cliente nunca sabe o que quer e nós damos qualquer coisa, ou nós temos que obrigá-lo a aceitar o que nós estamos a vender, é de perceber que o cliente sempre sabe. Ele não tem a capacidade de explicar porque não é a área dele. É como ir a um dentista e se temos um problema, uma dor no dente, e vamos lá a primeira vez e aquilo aumenta, a segunda vez, 2 anos, 3 anos, 4 anos, chega um dia que nós estamos com tanta dor que a única coisa que queremos é que o doutor arranque isso. Se o doutor ele pode tomar essa decisão e chegar com a pinça e arrancar. Mas se ele tirar algum tempo para refletir e fizermos perguntas de dispersão, o que é que se passou, quanto tempo está nisso, tem histórico familiar, ele percebe que o nosso problema é sua dor. Então, com analgésico, alguma coisa resolve. Ou seja, eu não sei dizer o que eu quero, mas eu sei o que quero. Então, o cliente sempre sabe o que quer, só não sabe dizer o que quer. É assim, aconteceu algo comigo recentemente. Eu estava a fazer uma consultoria, o cliente é uma empresa de cerca de 15 anos no mercado, e eu fiquei estupefacto, né, extremamente admirado, como que a empresa tinha 15 anos, mas não tinha qualquer tipo de processo, a nível de vendas, tipo, caía de paraquedas, tipo, era parceiros, amigos, era contacto, mas não tinha um processo, por exemplo, de vendas, e eu fiquei, mas uma empresa de 15 anos no mercado e já pegam clientes grandes, e não consegue colocar um processo a funcionar. E tu, que já andas nisso também já há algum tempo, principalmente no ramo financeiro, qual é a tua experiência nesse caso? Como é que tu vês isso? Pegares uma empresa de 15, 20 anos e perceber
poxa, como é possível que essa empresa ainda não tenha este nível? Ou pelo menos o nível básico da coisa, não é níveis todos extremamente estruturados, mas o básico. Como é que fez isso? Primeiro, sobre essa matéria, um conceito errado que nós aprendemos na escola, principalmente na escola de empreendedorismo. É um conceito errado. Nós aprendemos que nós descobrimos um produto, um produto gênio que vai vender bastante, e depois dali nós criamos um processo, criamos os objetivos, os processos, recrutamos as equipas, vamos trabalhando. Mas a realidade não funciona assim. A realidade funciona de nós começamos a fazer uma atividade e temos que perceber duas coisas. Só tem dois caminhos possíveis. Ou nós queremos organizar aquilo de imediato, e ali nós vamos ser tão bons nos processos, é o tal dos profissionistas. Sim. Ou então nós queremos velocidade no negócio. Certo. Se nós queremos velocidade no negócio, significa que o processo vai ser martelado o tempo todo. Ou seja, muitas vezes não há um processo claro. Mas isso não é um problema de todo. Porque o processo pode não estar redigido, mas ele existe. Porque existe uma cultura organizacional. Sim. Não se entra num casamento de 15 anos e as pessoas não sabem o que fazer. Sim. E eu entendo que uma empresa que consegue ter contratos com grandes, ela tem um processo. Pode não estar redigido de forma clara, mas ela tem um processo. O que é que elas devem fazer? E aqui é o nosso trabalho. Sabe qual é o nosso trabalho como consultor? Resolver problemas. Nós temos que estar para resolver problemas. Então nós temos que ajudá-los, e esse é o trabalho que temos que estar a fazer, e até muito focado principalmente com as instituições financeiras e do oil and gas, tirar muitas das coisas que estão na cabeça das pessoas e colocar lá num documento que seja fácil para ser consultado, utilizado e até auditado por qualquer pessoa responsável. Até as coisas mais simples, por exemplo, um processo de venda. Sim. E se um vendedor fala uma coisa completamente diferente, outro vendedor fala uma coisa diferente, no final do dia tu percebes que estás ali a perder oportunidade. Porque se você testar certos scripts ou certas formas de abordar um cliente e perceber que a forma que traz mais resultado é aquele, se tu documentares isso, tens uma vida muito mais facilitada até para vender mais as soluções. Né? E eu vejo que até este tipo de coisas simples, né, não funciona. Tu contactas uma pessoa, diz uma coisa, contacta outra. Aqui também funciona muito. Mas, sim, mas isso é todo lado. E não existe talvez uma linha de raciocínio estruturada, seja ele para empresário, seja ele para instituição, não tanto, porque instituição cada um faz às vezes o que quer. Sim, as pessoas públicas não é um bom modelo. Sim, não é um bom modelo. Mas a nível privado, isto é um trabalho que nós temos, né, e vamos fazendo com os clientes. Há necessidade de ter um processo claro. Certo. O processo economiza tempo, evita desperdício, ajuda as empresas a serem mais eficientes, de todo. E como é que se cria? O que acabaste de falar é testar e validar. Sim. Se alguma coisa funciona bem e as pessoas identificam-se com aquilo, é um processo. Nós conseguimos documentar isso. Se toda a gente consegue replicar aquilo com facilidade, é um processo. Testamos. Isso não significa que um processo criado hoje, daqui a 15 anos, vai continuar a ser o mesmo processo. Sim, vai mudar. Ela tem de ser melhorado, as pessoas não pensam da mesma forma, não trabalham da mesma forma, a tecnologia desenvolve-se e pronto, o processo é isso. Ela vai sofrendo alteração, desde que consiga ser replicado e utilizado por todos, é tranquilo. Só tem que documentar. Ok. E para um empresário que está com saúde financeira do seu negócio, da sua empresa, debilitada, quais são os conselhos que tu daria, de uma forma resumida? Não sei se seria uma boa altura para dar conselho. Não sei, porque a essa altura já não se ouvem conselhos. Ok. Deixa eu dizer a verdade. Se uma empresa tem problemas financeiros, tem dificuldade financeira, o problema nunca é financeiro. Ok. São decisões erradas que foram tomadas lá atrás e que não foram levadas em consideração, e então nós chegamos num estágio tal que já não é resolver nas finanças, não é pedindo crédito que vai resolver. Certo. Nós temos que agora andar para trás para corrigir tudo que estava mal, ok? E o que é que temos que estar a fazer nisso? É vender consultoria estratégica. Trabalhamos com a empresa, perceber o que é que está a acontecer efetivamente, como são tomadas as decisões, quem toma a decisão e como é que é feito, quais são os timings de pagamento, timings de recebimento, quem é que deve decidir quando, se deve dar ou não algum tipo de liberdade às equipas, que é para poderem tomar decisão em terreno. Porque, obviamente, se nós temos alguém a sair de Lisboa para a Margem Sul fazer um trabalho e estar a depender da decisão de alguém que está em Lisboa e que está a atender um cliente, não faz sentido. E então nós trabalhamos com toda uma estrutura
que é para ajudar o cliente a perceber onde é que estão os gaps. Ok. Identificados os gaps, então apresentamos um conjunto de soluções que vão ser implementadas de forma faseada. Ok. Testa, valida, testa, valida, testa, valida, e o que funciona mantém e o que não der tira. Normalmente, e já fizemos isso em Angola com grandes empresas, no processo de transformação, isso ajuda as empresas a serem muito mais eficientes e a resolver o problema financeiro. Ok. Normalmente, se tu resolves o problema da questão operacional e a gestão operacional do próprio negócio, gestão do dia a dia, o processo de decisão, a saúde financeira resolve. Sim, eu, na minha conclusão, durante esses anos todos, para mim, os departamentos mais importantes de uma pequena empresa é financeiro, que é o início e o fim de qualquer tipo de negócio, Sim. marketing e venda. Para mim são esses principais. Claro, na média empresa existem outros, né? Então eu não consigo entender como que empresários, pequenos empresários, né, de pessoas que nos acompanham, o empreendedor, negligencia esses departamentos, esses setores de negócio. Talvez nunca contactou um consultor, alguém com experiência dentro da área financeira para orientar, porque um contacto ou até solicitar um serviço, uma solução de um profissional desse, vai te fazer gastar menos até ganhar mais, né? Porque às vezes estás a perder dinheiro com algo que poderias rentabilizar ou até aproveitar. Marketing, venda e de igual forma. Então eu acho que, de certa forma, temos aqui muito trabalho para fazer. Mas vamos voltar aqui a duas coisas que nós já falamos aqui no podcast. Primeiro, o perfil do empresário. Certo. Se português ou angolano, como é que ele pensa? O contexto do angolano é igual ao do santomense, é o lado do guinense, não é muito diferente. Não é muito diferente, sim. Então vamos voltar aqui, o perfil. É o empresário que tem, se for no contexto de Angola, é o empresário colaborador. Okay. Se for no contexto de Portugal, estamos a falar um empresário que trabalha numa empresa familiar, na generalidade. Sim. É claro que por mais boa intenção que o empresário em Portugal tem para tomar decisão, se o resto, os outros membros da família não concordarem, ele não avança. Depois existem aquelas fricções, as coisas vão sendo deixadas de lado e o problema se estabelece. O segundo aspecto muito importante que precisamos ter em consideração, e o que leva as pessoas a não olharem para o marketing, para as vendas e para a finança com os olhos que têm, os olhos de ver, e a necessidade que você tem e a intervenção necessária que tem de fazer, tem a ver com o fato de como é que se criou a empresa. Okay. Vamos pensar. Não é o primeiro perfil. O primeiro perfil é aquele que nós já falamos, que é o indivíduo que cria um negócio disruptivo. Sim. Obviamente, se uma pessoa cria um negócio disruptivo, ele está preocupado em tecnologia, R&D, desenvolvimento, ele está para a frente. Ele não está preocupado com essas matérias de organização, vem turismo, ele chuta a bola para o lado e vou me focar na criatividade. Certo. Depois tu tens muito técnico. Portanto, se ele é muito técnico, ele gosta muito de estar em terreno, ele gosta muito de fazer o que ele faz, não está muito focado com a questão do marketing e a questão. Alguém tem que o ajudar nesse aspecto. E depois, temos o terceiro caso, que é o que cria porque mudou para uma cidade ou aconteceu alguma coisa, um problema de saúde e ele cria empresa. Portanto, essa ainda é mais difícil porque ele cria empresa no estado de sobrevivência. Ele fica a vida inteira no estado de sobrevivência. Portanto, aceitar algum acompanhamento, algum conselho de um especialista é difícil porque o cérebro está a 150, 200 por hora. Exato, até só mesmo quando aí bate o financeiro, que é a última camada, já não tem mais. Sim, ali ele para e diz assim, agora sim, preciso de ajuda. Boa. Olha, se tu te encontraste com um homem de 15, 20 anos atrás, qual é o conselho que tu darias? Vai em frente. Vai em frente. Estou contigo. Carrega no acelerador e vai em frente. Olha, vá ter mais rápido, porque estás aí devagar. Sim, vai mais rápido. Tens muito trabalho pela frente. Exato. Para quem te acompanha, este é um livro que será lançado em breve, né, que é Economia Digital, que torna-te o novo rico da tua geração. Quando estiver pronto, eu terei todo o prazer de enviar para ti o teu código postal. E quem quiser também aproveitar, vou deixar aqui o link. Podes começar a fazer a tua compra, né? A reserva vai ficar mais barato. Quando estiver pronto, receberás, seja em Angola, em Portugal, ou Cabo Verde, onde estiver. Lombe, é assim, de tudo que já sabes sobre vida, economia, família e tudo mais, o que é que tu consegues resumir em 3 palavras ou 3 frases que tu achas não? Para mim, eu levo isso para a vida. 3 frases, 3 palavras. Ok, é uma frase que eu uso muito, que principalmente para o contexto, estamos a falar aqui de negócio, vamos olhar para o contexto do empreendedorismo, que é domine os números, lidere com estratégia. Sim. Se o empresário não compreende os números, vai continuar a nadar no oceano vermelho, a vida inteira. Então, se quiser ser empreendedor, ou se está a empreender, domina os números da empresa. Okay? Fica muito mais barato do que ter dor de cabeça com coimas e multas e
e processos com... Às vezes os nossos contabilistas, e aqui para os empresários, sim, por mais que tenham o melhor contabilista do mundo, os contabilistas não fazem milagres, não é o trabalho deles, e não são bombeiros também, né? Muitas vezes somos nós a dizer ao contabilista o que é que ele deve fazer e quando deve fazer as coisas. Okay? Isso é um aspecto muito, muito importante. Agora, no contexto pessoal, uma coisa que me acompanha é perguntar a mim mesmo, e eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, como é que gostava de ser lembrado? Ok. Quando vais embora, depois do podcast, quando atendes um cliente, quando mudas de uma cidade, como é que gostava de ser lembrado? Se nós queremos deixar uma boa referência, sabemos que temos de fazer a coisa certa. E temos de estar junto ao lado das pessoas certas. Okay. O marketing, nós chamamos isso de marketing, né? Branding. É como que, quando tu sais da sala, como é que tu gostarias que a pessoa lembrasse de ti, ou tivesse como um profissional. E, pelo menos, assim, para mim foi um enorme prazer ter-te aqui na primeira edição deste projeto. Acredito que vamos ter a oportunidade para falarmos mais vezes, né, nesse formato ou em outros. E para mim foi uma conversa descontraída, boa, aprendi bastante. Eu também. Aprendi bastante e eu só tenho que desejar sucesso. Para quem quiser contactar-te, quais são os meios que podem entrar em contato contigo, LinkedIn, por ali vai? Ok, hoje mais fácil é pelas redes sociais, okay. LinkedIn, Facebook, Instagram. Eu dou prioridade ao LinkedIn por ser uma rede profissional, okay. É lá onde eu faço uma captação de clientes e também os parceiros com quem eu trabalho, mas nada substitui um bom café. Ok, boa. Portanto, eu tenho estado hoje presentemente em Luanda, faço muitas viagens por causa da cena que falamos, dos projetos que tentado a fazer com as empresas em Luanda. Estou aqui em Lisboa também, sim. Então nada substitui. Portanto, um bom café ou então falamos nas redes sociais. Eu antigamente era muito do online, né, continua a ser, mas eu mudei um pouco essa forma de operar. Eu acho que olhar nos olhos, apertar a mão faz toda a diferença, até os negócios. Se eu tiver num negócio em que eu não tenho o controle, eu não esteja lá pelo menos para fazer aquilo funcionar nos 3, 6 meses, eu não sei se de facto valia a pena, falo na minha conclusão, em investir, etc. nesse negócio. É a forma que eu vi as coisas. Porque digital é tudo muito bom, mas a repercussão que tu tens no terreno, no aperto de mão, no olhar nos olhos, é totalmente diferente. E digital acaba por ser apenas uma ferramenta. Né? Sim, hoje, Vanilo, só aproveitando aqui esse gancho, hoje as empresas que eu atendo e a dimensão que cheguei, como profissional, levam-me a perceber isso. Ok? O cliente que te contrata por um clique não paga o mesmo valor que o cliente que te faz um aperto de mão. Eu tive até uma experiência disso muito recentemente. Sim. Completamente. São jogos diferentes. É campeonatos completamente diferentes. Nós estamos a falar, um está no Oceano Vermelho e outro no Oceano Azul. Então... Tem um mentor que diz o seguinte, tu quando jogas o outro jogo, só no digital, tu estás a pegar o farelo que cai na mesa, né? Exato. E quando tu jogas outro jogo, tu estás no verdadeiro banquete, né? E isso aqui também fica um adendo, né, para quem está a acompanhar-nos, seja no YouTube ou onde for. Também aproveita para inscrever, se ainda não é inscrito no canal, acompanha aqui o Longa e provavelmente teremos nas próximas edições com outros temas dentro daquilo que o mesmo domina. Foi um grande prazer ter-te aqui, meu irmão. Eu também, o prazer é todo meu e obrigado à tua audiência e pelo convite. É pouco tempo para falarmos para tudo aquilo que temos de discutir, mas esperamos que nesse bocadinho tenhamos conseguido passar e ajudar, principalmente pessoas que estão a tentar empreender, ou então aquela figura dos nossos empresários que já existem. Contrariamente ao que se pensa, os empresários são pessoas muito esforçadas, certo. E cada dinheiro que se ganha temos que valorizar, porque eles correm risco, sim. Colocam os seus sonhos e o que deviam estar a fazer com o seu dinheiro de lado, que é para poder ajudar, sim. Não só as pessoas que trabalham com elas, mas a própria economia em si. Então é preciso haver algum respeito, e muito respeito por sinal. Então, obrigado pelo vosso tempo, obrigado também a ti, Vanil, e a tua equipe pela oportunidade e espero podermos falar no ambiente futuro. Okay. Foi um prazer, pessoal. Curte este vídeo, comenta. Se tiver alguma dúvida financeira, o Longa resolve. Se precisar de vender, marketing, venda, vou deixar o e-mail em baixo, vocês podem entrar em contato connosco. Até já. Tchau, tchau.